Olá, turminha do DP, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar para vocês do Fundo Rural, tirar as dúvidas definitivamente em relação a esse assunto, ok? Provavelmente faremos uma série de 2 ou 3 vídeos para que a gente consiga esclarecer tudo isso. E esse é o vídeo número 1, ok? O que é o Fundo Rural? O Fundo Rural é a contribuição, de uma forma simples para vocês entenderem, é a contribuição previdenciária patronal sobre a comercialização da produção rural. Então, o produtor rural, pessoa física, ele não contribuía como as empresas em geral com aquela parte patronal sobre a folha de pagamento, que é os 20%, e o RAT, que é o rateio para acidente de trabalho, ok? Como é que era a contribuição dele? A contribuição dele era a parte para terceiros, INCRA e salário educação, que INCRA 2,5%, salário educação 0,2%, que resultava em 2,7%. E mais a contribuição previdenciária retida do trabalhador e repassada para a Previdência Social, ok? E sobre a sua comercialização era devido 2,3% de Fundo Rural, certo? Esses 2,3% era o que, né? Então era 2,0 de INSS, 0,1 de RAT, 0,2 de Senar, totalizava 2,3%. Muito bem. Os produtores, devido a toda uma história, uma discussão, né, em relação a esse tributo, com o passar do tempo, simplesmente deixaram de recolher, né? E aí o que aconteceu? A Receita Federal, juntamente com a Previdência, resolveram ajustar essa situação. E aí veio a Lei 13.606, que é de janeiro de 2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural, PRR, ok? Essa lei, ela traz a possibilidade do produtor declarar esse passivo em GFIP e parcelar, tá? A custos baixíssimos, né? Zero, praticamente, questão de juros e multas, ok? E ainda deu um desconto nessa contribuição. Ela disse o seguinte, olha, você declara o passado e parcela, e daqui para frente você não vai recolher 2,3%, você vai ter uma redução, você vai recolher 1,5% sobre o Fundo Rural. Mas a condição era essa, né? Então, sobre a sua comercialização, você vai recolher 1,5% de Fundo Rural. Muito bem, isso mudou a partir de janeiro de 2018, ok? Então, todas as vendas, toda a comercialização do produtor rural, pessoa física, o ano 2018, ele tinha que recolher 1,5% de Fundo Rural. Só que essa lei, ela disse o seguinte, nós vamos ter uma seguinte particularidade aqui. E lá no seu artigo 14, ela nos diz o seguinte, ela diz que não integra essa base de cálculo, ou seja, não tem Fundo Rural nas seguintes vendas. E agora eu vou ler aqui para vocês a Lei 13.606. Ela diz o seguinte, não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput desse artigo, que é o artigo 14, a produção rural destinada ao plantio, ao reflorestamento, nem produto animal destinado à reprodução, criação, pecuária ou granjeira, cria, recria, engorda, ok? Vamos resumir assim. E também a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas e quando vendido pelo próprio produtor e por quem o utilize diretamente com essas finalidades. E ainda no caso de produto vegetal, vendido por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Então, pessoal, olha lá, vamos resumir? Cria, recria, engorda, sementes para plantio, muda para reflorestamento, venda para cobaia, estudo, pesquisa, né? E posteriormente venda direta para exportação. Esse tipo de comercialização ficou isento do Fundo Rural, ok? Só que o Senar se pronunciou e disse, não, a minha parte eu quero. Então, independente da Receita e a Previdência isentarem da parte deles, eu quero a minha. E qual é o Senar? De 1,5%, desses 1,5%, 0,2% é Senar,
ok? Então, o produtor, na verdade, ficou isento do INSS 1,2%, do RAT 0,1%, mas não ficou isento do Senar 0,2%. Então, toda vez que ele comercializar, né, desde 2018, independente de seja produto isento ou não pela Receita e pela Previdência, o Senar é devido, ok? Então, primeiro ponto que eu do departamento pessoal preciso ter anotado do meu lado, quais são os tipos de comercialização que a Lei 13.606 de 2018 isentou o produtor da parte Previdência e RAT. Tem gente que diz assim, isento de Fundo Rural. O Fundo Rural inteiro é composto pelos 3 encargos, né? Então, é isento de quê? De Previdência e de RAT, mas não de Senar, tá? Sementes para plantio, mudas para reflorestamento, cria, recria, engorda, né? Pode ser pecuária, granjeira, tá? Vendas para comercialização, para estudo, pesquisas, né? Científicas, mudas, já falei, para reflorestamento, e a venda direta para exportação. Então, esses produtos, tá? Esse tipo de comercialização só incide Senar 0,2%. Ótimo. Ano 2018 não tinha essa questão de opção folha ou venda, ok, gente? Folha ou comercialização, não tinha essa opção. Ano 2018, folha era repassar o que você reteve do trabalhador, recolher a parte de terceiros, INCRA e salário educação 2,5%, INCRA 0,2%, ok? Sobre folha, e toda a comercialização da produção, do que foi produzido por ele, ter o Fundo Rural 1,5%, salvo os produtos isentos que estão no artigo 14, parágrafo 12, ok? Aí, o parágrafo 13 do artigo 14 disse que eles iriam poder optar, a partir de 2019, do próximo ano calendário, ou recolher pela comercialização ou pela folha. Então, olha lá, a lei iniciou o recolhimento 1,5% no ano 2018, salvo os produtos isentos que iria ter somente o Senar 0,2%. E só a partir de janeiro de 2019 é que o produtor poderia optar, ou vou recolher o meu Fundo Rural 1,5% sobre a comercialização, ou eu vou deixar de recolher sobre a comercialização e vou recolher o INSS patronal sobre a folha. E nesse caso, 20% de INSS patronal sobre a folha dos empregados e 3% de RAT, ok? Então, é uma troca a partir de janeiro de 2019, né? Ou eu recolho sobre a comercialização o Fundo Rural, ou eu recolho o INSS patronal e o RAT sobre a folha de pagamento. Então, às vezes você ouve, o produtor optou por recolher o Fundo Rural na folha. Não, ele não está recolhendo o Fundo Rural na folha, ele está deixando de recolher Fundo Rural sobre a comercialização e passou a recolher a Previdência patronal, a cota patronal, que é INSS 20% e o RAT 3%, sobre a folha, ok? Então, a partir de janeiro de 2019, ele teve essa opção e todos os anos, em janeiro, é a data dele decidir qual é a opção dele, certo? Então, se a opção for comercialização, a competência janeiro do, vamos dizer, 2024, 2025, né? Todo janeiro precisa ser declarado a folha de pagamento. Se ele escolher folha, precisa ser declarado com os 20% mais o RAT e não recolher o Fundo Rural sobre a venda. E se ele escolher comercialização, a folha permanece como está e ele passa a recolher o Fundo Rural sobre as suas vendas, ok? Detalhe, pessoal, para finalizar essa edição. Quando ele optar pela folha, lembra que o Senar disse, epa, a minha parte eu quero, independente se a venda dele seja isenta ou não, e independente da opção dele, se seja folha ou comercialização, eu quero a minha parte sobre a comercialização. Então, mesmo que o teu produtor escolha folha de pagamento, sobre a folha ele vai recolher aquilo que ele desconta do trabalhador, os 20% patronal, o RAT 3%, os 2,7% de terceiros, que é o salário educação e o INCRA, e 0,2% sobre
todas as suas vendas, todas, ok? Independente de ser isenta ou não. Gorete, se ele escolher folha, ainda assim ele tem que ficar recolhendo o Senar? Isso mesmo, porque o Senar do produtor rural não aceitou ir para folha, ele quis ficar sobre a comercialização. Então a gente tem que ter esse cuidado. Escolheu folha, além de recolher a parte patronal, tem que observar as vendas desse produtor, porque vai ter Senar. Vendeu para uma PJ, a PJ retém o Senar e repassa. Vendeu para outro produtor, pessoa física, opa, então o vendedor é que recolhe. E aí que nós precisamos nos preocupar e fazer essas informações para o E-Social através do evento S2260, ok? E enviar junto com os fechamentos. Então optou pela folha de pagamento, além de você gerar a folha e sobre ela os 20% mais o RAT 3%, você vai ter que cadastrar essas vendas feitas do produtor rural pessoa física para outro produtor pessoa física lá no seu sistema de folha, ou exportar da escrituração já feita da escrita fiscal, transmitir essas vendas pelo E-Social, lá quando você estiver transmitindo o 1200 remunerações, o 1210 pagamentos, você também vai transmitir o S1260, que é comercialização da produção rural, vai dizer que essa produção, essa comercialização é isenta pela Lei 13.606, dessa forma vai calcular somente Senar sobre ela, que é 0,2%, vai transmitir para o E-Social e vai recolher lá no DARF gerado na DCTF Web. Desde quando? Desde todas as vendas realizadas de junho de 2023 em diante. Nota fiscal emitida em junho já tem que ser assim. Até maio de 2023, você gerava esse Senar numa guia avulsa no código 2712 e não recolhia em lugar nenhum, não declarava em lugar nenhum, recolhia na GPS avulsa. Junho de 2023 para frente não é mais GPS avulsa, tem que cadastrar a venda, enviar o S1260, transmitir para o E-Social lá nos eventos de fechamento da folha. Após transmitir o fechamento da folha 1299, corre lá na DCTF Web que esse recolhimento vai estar lá, junto com os valores da sua folha de pagamento, ok? Esse é o nosso primeiro resumo do Fundo Rural. Até mais, Maria Gorete Lupato com você, sua consultora trabalhista previdenciária. Você ainda não é nosso cliente MG Lupato, treinamentos e consultoria? Fala comigo, vem pra cá, ok? Boa sorte.